Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso programa semanal e nosso encontro que faz com que a gente fique um pouco mais conhecedor, né, sobre os assuntos de saúde. Hoje especificamente eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Eu separei aqui no meu computador 5 destruidores de saúde bucal. E eu tentei imaginar uma situação e imagina que nós quiséssemos destruir nossa boca. Lógico que ninguém vai querer isso. Mas suponho que a gente quisesse, quais seriam as melhores formas disso acontecer? E eu separei 5 desses produtos, digamos assim, para a gente estudá-los um a um, né? E eu queria começar aqui um dos principais destruidores da saúde bucal é o não usar o fio dental. Epa, mas peraí, fio dental é tão destruidor assim que você está colocando logo como um dos 5 pontos principais? É isso mesmo, meus amigos. O fio dental, ele é responsável pela limpeza de metade da estrutura dos dentes. Os nossos dentes, eles têm superfícies chamadas vestibulares, que são essas do lado de fora, a que você vê. As superfícies linguais, que é a parte onde a língua toca, e as superfícies mesial e distal, que é de um lado e do outro. Essas mesial e distal, elas ficam tocando nos outros dentes. Se você só usa a escova, você só vai conseguir limpar a parte de fora e a parte de dentro. Você não vai conseguir limpar entre os dentes. Então, sempre, o tempo todo, você vai estar com metade da superfície dos dentes com placa bacteriana, com sujo, digamos assim. Então, é muito comum pessoas que não usam o fio dental passarem a ter inflamações gengivais, então a gengiva fica sangrante, desenvolvem periodontite. Vocês já devem ter sabido, por exemplo, de pessoas da sua família, um tio, uma tia, ou um avô, ou uma avó que perdeu os dentes e os dentes ficaram moles e até caíram da boca, né? Isso é a periodontite, que nós costumamos chamar vulgarmente de piorreia. E isso acontece principalmente por uma não boa limpeza. E como a limpeza nessa parte de fora e na parte de dentro, vamos ser bem claros aqui, isso dá para limpar até com o dedo, né? Você vai numa viagem e você esqueceu sua escova, aí você vai no banheiro, o que é que você faz? Você passa o dedo e dá uma limpada. Pergunta, dá para limpar com o dedo na superfície entre os dentes? Não. Então, para substituir uma escova, não é tão difícil. Um gaze, um paninho serve para limpar. Mas entre os dentes não tem jeito. Precisa que seja limpo com o fio dental. E se não há uma limpeza com fio dental, o risco é muito grande de cárie entre os dentes. O risco muito grande de inflamação gengival desenvolvendo a tal da periodontite, que é a piorreia. Então, não funciona muito bem. Precisamos de fio dental. Posso usar um palito? Não, o palito não serve para limpar. Palito serve para tirar pedaço de carne que ficou entre os espaços ou para destruir a gengiva, né? Então, não é uma boa ideia o uso de palito. Palito não foi feito para isso, tá certo? Então, usem o fio dental para que a deficiência dele não seja um dos destruidores da sua saúde bucal, tá? Eu comecei a enumerar aqui alguns destruidores e um que me veio à mente, eu não quis colocar somente como sendo o açúcar, porque o açúcar a gente já sabe que é destruidor, a gente já sabe que se você come muitas vezes, isso em programas passados a gente já falou sobre o açúcar e a gente já dizia que se você come muitas vezes durante o dia, você pode ter problemas de cáries, não é? O açúcar, o importante não é que você coma a quantidade que você come de uma só vez, por exemplo, mas a quantidade de vezes que você come, isso que se torna realmente muito ruim. Mas eu quis especificar um ponto aqui, que é o comer açúcar antes de dormir. Bom, por que eu estou falando de comer açúcar antes de dormir? Porque, pessoal, durante muito tempo eu mesmo comecei a ter essa prática e ela é muito danosa, ela é muito ruim. Quando você come açúcar, principalmente de coisas que podem ficar grudadas nos dentes, vou dar exemplos para vocês. Você vai comer antes de dormir, e eu estava conversando com meu amigo Arildo hoje sobre alguns hábitos que a gente tem que às vezes são muito ruins. A gente vai dormir e antes de dormir a gente liga a televisão, fica aquela imagem lá esbranquiçada
dificultando a produção de melatonina, consequentemente fazendo com que a gente não durma adequadamente, tenha uma qualidade de sono ruim. E aí a gente está assistindo televisão, que é ruim, não é bom. Na verdade, o ideal é que pelo menos meia hora antes de dormir você desligue todas as telas, não tenha computador por perto, não tenha televisão, não tenha celular. No máximo um livro, de preferência com a luz levemente amarelada. Isso a gente está falando de saúde e do sono, que também influencia bastante em vários outros aspectos na boca, e a gente vai falar um pouquinho disso do terceiro ponto. Mas especificamente nesse momento que as pessoas têm esses hábitos ruins, muitas vezes, de, por exemplo, estarem na frente da televisão, deitados numa cama e com um televisor na frente, e você está vendo televisão até adormecer, e com um pacote de bolachas, por exemplo, de lado, ou um pacote de, sei lá, de salgadinhos, quaisquer que sejam eles. E esses materiais, essas massas, elas costumam ficar presas, grudadas nos dentes. E aquilo vai fazendo com que as bactérias fiquem liberando o ácido o tempo todo, durante um longo período. Que na infância, quando há uma criança e que a mãe o acostuma a comer com mamadeira, e a criança não quer comer normalmente em outros horários, aí ela bota aquela mamadeira na criança na hora que ela está indo dormir, e aí ela fica lá sugando aquilo lentamente, e aquele açúcar vai destruindo, a fermentação do açúcar vai destruindo os dentes da criança. É a chamada cárie de mamadeira. É muito comum chegar em crianças que têm esse hábito de dormir com a mamadeira na boca e com os dentes muito destruídos. Hoje, especificamente no dia dessa gravação desse programa, eu tratei uma criança que dos 20 dentes de leite, veja, a criança tem 6 anos, dos 20 dentes de leite que ele tem na boca, 20 dentes de leite, ele tem 4 que não estão destruídos, somente 4. E a gente começou a extrair pedaços de dente, focos de infecção, porque essa criança passou a vida toda sendo descuidada. Passou a vida toda tendo cárie de mamadeira, porque ia dormir com a mamadeira na boca. E também porque à noite ficava comendo bolachinhas, salgadinhos e tudo mais. Então, esse hábito de comer açúcar antes de dormir e não escovar os dentes, claro, se você comeu antes de dormir e escovou os dentes e limpou, usou fio dental, ok, não é grande coisa. Na verdade, quando eu digo não é grande coisa, é que não vai ser grande destruidor para a boca. Lógico que não é um hábito bom você ir dormir e tendo comido antes, mas comer e tá deitado e vai comendo e depois não vai limpar mais a boca é um péssimo hábito e é um dos grandes destruidores da saúde bucal. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses pontos. Nós falamos sobre o não usar o fio dental, comer açúcar antes de dormir, seriam esses 2 primeiros pontos. O terceiro eu coloquei como bruxismo sem placa. Bom, por que eu estou falando de bruxismo aqui? Bruxismo, acho que a maioria de vocês já sabe, é o ato de apertar os dentes. Alguns pensam que é ranger somente os dentes. Bom, um percentual mínimo de pessoas que faz bruxismo range. A grandiosíssima maioria só aperta. Eu, por exemplo, sou alguém que faz bruxismo. Bruxismo tem a ver com a ansiedade do dia a dia. E assuntos não resolvidos, e você descarrega nos coitados dos dentes que não tem nada a ver com a história. Mas é só isso? Pessoal, se fosse só isso seria muito bom. A grande maioria das pessoas hoje em dia está começando a desenvolver bruxismo também diurno, não só noturno. Então você vai dormir, aquela ansiedade, então você usa uma plaquinha de mordida e está tudo bem. Mas boa parte das pessoas hoje em dia, elas vão assistir um filme e ficam apertando os dentes. Elas vão trabalhar e ficam apertando os dentes. Vocês sabem, existem alguns trabalhos que induzem o bruxismo. Eu nunca conheci, por exemplo, um policial que não fizesse bruxismo. A grandiosíssima maioria, ou talvez a totalidade de todos os policiais que eu já vi na cadeira do meu consultório, tinham marcas de bruxismo. Porque é uma atividade estressante. É uma atividade que faz com que o cérebro desenvolva métodos para tentar liberar essa ansiedade, essa tensão. Imagina um policial no momento em que ele está numa confusão, num tiroteio, em algo parecido. Ele tende a apertar os dentes,
tende a fazer bruxismo. As pessoas que fazem esportes, né? Não só os lutadores que usam aquelas placas de mordida mas às vezes tenistas, às vezes pessoas que na nossa cidade tem muita pessoa que está fazendo beach tênis. Nada impede de você estar fazendo esse tipo de exercício, seja um exercício até um pouco mais leve, como o beach tênis, e não precisa ser uma luta. Nada impede de você usar, sim, uma placa de mordida. Então, uma plaquinha que a gente faz isso em consultório. Existem outros hábitos. Eu tenho pacientes caminhoneiros, alguns deles dizem assim: eu dirijo longas distâncias e atenção nas estradas cheias de buracos, estradas com tantas complicações que todos nós conhecemos. Então, alguns deles usam a placa de mordida para dirigir também. Então, eu estou mostrando para vocês como é que funciona muitas vezes essa situação de ter o bruxismo não só noturno, né? Então, esse bruxismo que não só é noturno, ele também deve ser tratado. Então, nós temos pessoas que fazem bruxismo enquanto estão trabalhando. Nós temos pessoas que trabalham em escolas, temos pessoas que são contadores, advogados, e que fazem bruxismo enquanto estão no seu computador. Imagina aquela situação de, como disse um médico recentemente, ele falou sobre a gente tentar fugir da situação de selva. Hoje a gente vive numa selva. Então, o tempo todo você está meio como que lutando. Imagina que você estivesse na savana africana e você vê um leão na sua frente. Aí o que acontece? Seu corpo se prepara para correr, se prepara para lutar ou para correr. Então o sangue vai mais para as pernas, para os braços, não é? Os seus olhos, a pupila dilata para que você consiga ver melhor, né? O coração bombeia mais sangue, então há um ataque cardíaco. Mas esse não deve ser o estágio normal nosso, né? O estágio normal seria de relaxamento, de tranquilidade. Agora, o tempo todo a gente está aprendendo na nossa vida a fazer momentos como esses de tensão. Aí o que acontece? Você vai jogar um videogame que seja, um videogame de luta, e aquele videogame faz você dilatar a pupila, o coração entra em taquicardia, não é? Então, o nosso corpo, ele sofre com isso. E também acontece o bruxismo. Na verdade, então, a ideia seria tentar sair do ambiente de luta, tentar encontrar no meio da sua vida momentos de paz, né? Isso às vezes é ler um versículo bíblico, isso lhe ajuda, entrar num período de meditação, qualquer coisa que você tenha que possa de repente lhe dar um pouco mais de paz e evitar esse estresse e essa ansiedade absurdas que nós estamos vendo hoje em dia nas nossas vidas, não é? Então eu quero só relembrar, o primeiro ponto foi não usar o fio dental, são os destruidores que a gente enumerou. O segundo foi comer açúcar antes de dormir. O terceiro, bruxismo sem usar placa. Eu quero entrar num pequeno intervalo comercial e logo a seguir a gente volta falando dos outros dois. Não saiam daí, vocês vão gostar. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch, exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Papo Saudável, nosso podcast semanal falando sobre saúde. Hoje começamos falando sobre 5 destruidores da saúde bucal. Falamos no primeiro módulo sobre não usar o fio dental, comer açúcar antes de dormir e o bruxismo sem placa. Vamos falar de mais 2 agora, são importantíssimos também. Um dos destruidores, seria o 4º destruidor, que eu enumerei aqui para nós, foi o manter focos de infecção. Só eu estou espantado com o que eu tenho visto ultimamente no meu consultório, na Dental Clínica, nas dentais, né, da Dental Clínica de Natal e na Dental Clínica de Açu. Quantidade de pessoas que têm chegado para nós com focos de infecção.
dentes que não são tratados, não são cuidados adequadamente. E é interessante salientar que em sociedades mais avançadas do ponto de vista de aparelhos, equipamentos, eles costumam ter sempre um aparelho de radiografia panorâmica disponível no mínimo, ou até um tomógrafo. E aqui eu posso fazer um pouquinho da propaganda da Dental Clínica, né? Nós temos radiografia panorâmica nas duas clínicas, tanto a de Natal quanto a de Açu, e temos um tomógrafo na clínica de Açu. E a gente sempre opta por fazer radiografia panorâmica em todos os pacientes, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Lá isso é básico para a gente procurar focos de infecção. Vocês não têm noção de como muitas vezes há uma infecção silenciosa, ou seja, não tem dor, não tem inchaço, e está lá o pus sendo formado, muitas vezes com a fístula, a pessoa engolindo aquilo todos os dias. É uma coisa meio nojenta de se falar, mas é verdade. E isso simplesmente porque a pessoa está relaxada, ela não fez um simples exame, ou ela simplesmente procurou somente um serviço de saúde pública que não tem esse tipo de equipamento, ou procurou somente um dentista que não pediu, já que ele não tem esse tipo de equipamento na sua própria clínica, ele não pediu para alguém fazer isso. Aqui na Dental Clínica nós optamos por ter os nossos próprios equipamentos. Então você vai vir e a gente vai poder fazer todos esses exames. Os focos de infecção, eles destroem osso e muitas vezes permitem que essa destruição até impeça ou dificulte, pelo menos, que eu consiga fazer outras coisas mais interessantes. Por exemplo, uma pessoa perdeu dentes e ela perdeu dentes porque tinha aqueles focos de infecção. E depois de algum tempo ela quer repor aquilo ali, botando implantes, por exemplo, que nós fazemos isso na Dental Clínica também. Muito bem, aí o que acontece? Naquele lugar onde tinha uma infecção, o osso foi completamente destruído. Sabe de uma coisa interessante que tem sido muito comum, principalmente em jovens, quando eles caem, né, crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, eles caem, quebram a raiz do dente e em questão de horas as bactérias invaginam naquele espaço entre no meio da fratura dos dentes, provocando uma perda de osso muito grande. Recentemente nós tratamos uma paciente nossa de uma outra cidade que ela teve uma queda de moto e o dente foi fraturado e a gente teve uma grande destruição óssea em que eu tive que fazer um enxerto. Uma moça super jovem, uma adolescente, bela mulher e ainda assim já com uma lesão na região aqui anterior, da frente, debaixo do nariz. Então a gente tem que reconstruir o osso para poder colocar um implante, para poder ela sorrir e morder adequadamente. Então tudo isso pode ser evitado muitas vezes se prevenindo esses destruidores, esses focos de infecção, coisa muito simples. A gente deve procurar o dentista, ver no mínimo uma radiografia panorâmica. Se puder ser uma tomografia, melhor ainda. A tomografia tem uma imagem muito superior. A gente consegue ver em centésimos de milímetros certos aspectos. No passado, a gente imaginava que um dente tratado de canal estava tudo resolvido. Hoje a gente tem visto que às vezes as bactérias estão do lado de fora da raiz. E aí você precisa, além de fazer o tratamento de canal, cortar a ponta da raiz e usar um laser de alta potência. Lá vamos nós fazer de novo a propaganda da Dental Clínica, mas me perdoe, mas é porque nós somos os únicos na região a ter um laser de neodímio Yagi. Um laser que consegue matar bactérias e até cortar osso e gengiva. E muitas vezes sem anestesia, na maioria dos casos. Como também tirar cáries sem anestesia. Então, tratar infecções é básico, não é interessante ter infecções. Essas infecções podem gerar até problemas mais graves, pessoal. Infecções na ponta das raízes podem gerar problemas de levá-lo até a UTI. Temos casos na nossa região, nas cidades vizinhas, de pessoas que chegaram a passar um mês no UTI porque tinham uma infecção que não foi tratada adequadamente. Então, muito cuidado com essas infecções e procurem saber se isso existe na boca de vocês. É algo tão simples, tão barato, inclusive, uma radiografia panorâmica. Vem na clínica, faz uma coisa desse tipo, para que a gente possa ter mais certeza de que você não vai ter esse tipo de problema. Nós vamos usar o tempo que resta, e resta pouco tempo, que quando a gente começa a falar sobre saúde, é um tema muito legal e a gente termina precisando de horas para falar sobre tudo que gostaria. E outra coisa que eu coloquei como um grande destruidor de saúde bucal foi manter espaços vazios na boca.
Que espaços vazios são esses, Giovanni? Simples, você perdeu o dente e não colocou nada no lugar. Há uma desarmonia, os dentes começam a se mover. Imagina que você perdeu um dente superior e o dente inferior começa a se mexer e os vizinhos também. Ou ao contrário, isso é mais comum, perdeu, por exemplo, um molar, que é esse dente grandão que tem aqui atrás. Perde o molar, o outro molar superior começa a descer, os outros começam a fechar, abre brechas aqui na frente e a mastigação fica completamente desorganizada. Aí o paciente começa a morder só de um lado. E aí ele começa a ter dores na articulação, dores de cabeça, dores às vezes no pescoço e até na coluna. E nem sabe por que está acontecendo. E está acontecendo pela desarmonia dos dentes. Então um dos grandes destruidores seria essa perda desses dentes sem a colocação de algo que venha a seguir. Ah, mas Giovanni, você está falando disso, mas eu não estou com condições de fazer tratamentos muito caros. Pessoal, os tratamentos no passado foram muito caros. Hoje estão muito baratos. Nós temos pacientes que fazem tratamentos hoje em dia que são das classes mais simples da nossa comunidade até as classes mais cheias de dinheiro. Isso não importa, porque são procedimentos relativamente baratos, fáceis de se tratar. Estamos vivendo uma boa época para isso. Uma época interessante, onde você não precisa vender um rim para poder fazer um tratamento odontológico. Não há necessidade disso. São coisas muito fáceis de serem feitas. E muitas vezes são coisas até extremamente simples. Às vezes você precisa somente aumentar a restauração de um lado, de um dente e do outro, e você fecha o espaço. E você não fica com aquela brecha permitindo que os dentes se desorganizem. Senão, quando você desorganiza aquele espaço, você vai precisar investir muito mais. Aí você vai ter que passar 1 ano, 2, às vezes mais do que isso, fazendo aparelho ortodôntico, por exemplo, para botar os dentes na posição correta, para depois reconstruir osso, para depois botar implante, às vezes se torna tão complicado de uma coisa que seria tão simples, tipo assim, tenho todos os dentes na boca, precisei perder aquele dente, o que é que eu vou fazer? Preencher aquele espaço imediatamente. Na hora que você preenche o espaço, os outros ficam quietinhos no canto dele, ninguém vai sair mais daquele espaço, vai ficar tudo tranquilo. Então, essa questão de manter os espaços vazios eu coloquei como um dos 5 destruidores. E insisto, hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer, por exemplo, implantes. Os implantes são fantásticos, eles repõem 100% da força de mastigação. Imagina você poder mastigar de verdade, né? Não só com uma prótese, que também é uma forma de preencher espaço. Você também pode preencher espaço através de uma prótese removível ou uma prótese total. O problema é que as próteses elas só repõem cerca de 25% da força de mastigação. É muito pouco. Não dá para morder de verdade. Fica só uma mastigação em cima da mucosa gengival. Na verdade, é muito ruim, digamos assim. Quer ter um pouco mais de força de mastigação, quer poder morder como você mordia com aquele teu dente natural, você tem que pensar obrigatoriamente em implante, né? Então, só relembrando, pessoal, os 5 grandes destruidores de saúde bucal que nós vimos hoje foram não usar o fio dental, comer açúcar antes de dormir, bruxismo sem placa, manter focos de infecção e manter espaços vazios na boca. Se você quer destruir sua boca, faça exatamente isso que eu acabei de dizer. Ou seja, você não deve fazer dessa forma. Veja toda a entrevista. Se você tem dúvidas, vai lá no nosso podcast no YouTube, chama Podcast Papo Saudável, e você vai conseguir ver essa entrevista toda outra vez, ou muitas outras que te falam de saúde, e vocês vão poder adorar isso daí. Esse programa, ele é exibido em 5 cidades diferentes hoje. São 6 rádios, em Alto do Rodrigues, em Angicos, em Campo Grande, em Itajá e em Açu, 2 rádios em Açu. E eu fico muito honrado porque as pessoas têm adorado, muitos comentários têm surgido. Eu quero deixar aqui o nosso contato da Dental Clínica, que é a clínica que eu atendo, a clínica que eu tenho o maior orgulho em Açu e em Natal. E vocês podem entrar em contato conosco através do telefone 999-81-6640. Esse telefone é o WhatsApp. Mandem suas dúvidas e elas, Franciele ou Késia, vão trazer até mim e a gente vai poder tirar as dúvidas, inclusive no próprio telefone. Não precisa esperar para ver o programa, tá bom? Pessoal, quero que vocês fiquem com Deus. Um forte abraço, Deus os abençoe. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.